Olá, boa tarde. Tudo bem com você? Esse ano começou bem, né? Nós estamos terminando janeiro de 2020 e temos encontrado algumas histórias boas, mas também algumas histórias que têm trazido preocupação para o nosso planeta, para as pessoas de alguns países. E a gente começa a pensar, será que Deus está no controle? Hoje nós temos algumas pessoas que fazem essa pergunta. Deus sabe todas as coisas que estão acontecendo conosco? Algumas pessoas acham que sim e outras pessoas acham que não. Então hoje nós vamos conversar sobre esse assunto e nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre Deus está no controle do mundo. Vamos ver, Marco, o que você fala para nós sobre esse controle de Deus, sobre a humanidade e tudo que está acontecendo no nosso mundo? Na realidade, se a gente vê na Bíblia, né, todos esses problemas sociais, políticos, econômicos e até mesmo na natureza que estão se intensificando, realmente mostram que Deus está no controle, né? Jesus mesmo, há mais de 2000 anos atrás, falou que os sinais que antecederiam a sua volta iriam se intensificar no fim dos tempos, que é o nosso. Por exemplo, no Mateus capítulo 24 e o versículo 5, ele falou que muitos viriam no nome dele, né, se parecendo com Jesus, dizendo que era Jesus. E a gente vê cada dia mais pessoas dizendo ser o Cristo da Bíblia, né, ou até mesmo o Cristo cósmico, o Messias, que outras religiões também esperam que virá para salvar o mundo. E no versículo 6 do mesmo capítulo, Jesus falou que ouviriam falar de guerras e rumores de guerras. A gente viu aí guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e de lá para cá algumas guerras também, só que também rumores de guerras. E já, né, em janeiro a gente viu os Estados Unidos começando uma guerra contra o Irã, devido àquela questão bélica e tudo mais. E a gente vê cada ano se intensificando esses rumores de guerras. E também ele falou que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, e outro sinal que a gente vê da volta de Jesus, a questão da fome. E a gente sabe, né, que fome cada vez mais se intensifica, principalmente na África, né, nos países subdesenvolvidos. Então, ou seja, são problemas que afetam o mundo inteiro, que dá a entender que Deus perdeu o controle, mas na realidade é o contrário. Ele falou que essas coisas iriam acontecer, que demonstra a onisciência de Deus e a sua exatidão no cumprimento das profecias. E também outro sinal, que ele falou, a questão dos terremotos. E a gente vê, né, ano após ano aumentando os terremotos, os maremotos e tudo mais, os furacões, os tornados. Então até os sinais da natureza demonstram que realmente Deus está no controle. Sim, e a gente percebe também, né, Marco, uma incidência maior de epidemias, na verdade. É claro que elas já aconteceram em outros momentos, mas nós estamos percebendo assim uma intensificação nessa história, né, nesse momento assim até dramático no nosso mundo, né? Isso, as epidemias também, né, são um sinal da volta de Jesus, e a gente vê cada ano que passa é uma peste, uma epidemia que assola. E recentemente a gente viu aí o coronavírus, já tem matado muita gente lá na China. Então, ou seja, é algo que demonstra a onisciência de Deus e o seu controle da história. Verdade. Então, nós conseguimos ver por essa primeira parte, né, esse primeiro momento, que na verdade Jesus, ele deixou a gente bem consciente disso, né? Deixou bem explicadinho que quando chegasse próximo à volta dele, nós viríamos essas coisas acontecer. Mas não é só isso. Nós temos uma passagem também interessante, né, Mercedes, que fala sobre isso. Exato. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 25, diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Verdade. Então nós vamos considerar um pouquinho a questão aí da angústia entre as nações, né?
Hoje é muito difícil você encontrar uma pessoa que não esteja angustiada com toda a situação mundial, seja ela por epidemia, que é o caso que a gente está vivendo agora, ou por questões financeiras ou sociais. Então as pessoas estão angustiadas, assim como Jesus disse. E outro fato também, né, que o Marco falou um pouquinho, da questão do maremoto, né? Nós temos visto muitas reportagens sobre a questão do mar estar invadindo as cidades, as ilhas, não é verdade? Toda hora a gente ouve alguma coisa a respeito disso. Então esse também é mais um sinal de que Jesus está voltando. Porque nós não temos a natureza de buscar a Deus, não é verdade? A gente precisa às vezes de levar um susto, de ser despertado para que possamos assim olhar para a mensagem de Deus. Porque a volta de Jesus será grandiosa e ela vai trazer a salvação para toda a humanidade. Mas além desses dois motivos que a gente conversou rapidinho, o que mais, Isaías, a gente tem como sinal da volta de Jesus? Muito bem, nós temos aqui em Romanos 8, 22, olha, o apóstolo Paulo dizendo que toda a criação, ela geme e sofre angústias. Toda a criação, né? Isto é, a natureza, a vegetação, né? O planeta inteiro, né? Seres humanos, toda a criação de Deus, ela vem sofrendo, gemendo e sofrendo angústia. E a gente já viu um pouco aqui que nós percebemos claramente que isso tem acontecido. E tem aumentado, não é verdade? Tem aumentado. O planeta parece que está desmoronando, não é verdade? E aqui tem um ponto muito importante, né? Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus, né? E essa mensagem ela é pouco falada, né? Que é de que realmente esse mundo ele vai passar por destruição, né? As coisas vão piorar bastante neste mundo. E nós que conhecemos as profecias que falam a respeito disto, a gente precisa anunciar aos outros, advertir, para que essas pessoas possam buscar o único abrigo seguro que existe, que é Jesus, né? Aceitar a Jesus como o único salvador pessoal. É nossa responsabilidade, a gente que conhece as profecias, está lá em Ezequiel 3, né? Que se nós sabemos que os homens que desobedecem a Deus vão morrer porque estão na desobediência, cumpre a nós adverti-los, né? Porque se a gente não advertir, vai ser cobrado de nós essa responsabilidade. E aí vem, Elaine, a pergunta, que é por que a Terra está passando por isso? Por que o planeta inteiro parece que está gemendo, né? Como o texto bíblico diz aqui. Aí Isaías capítulo 24 começa a responder para nós. Isaías 24, 5 diz assim: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus próprios moradores. Às vezes a gente quer jogar a culpa em Deus, né? Nesses furacões, tsunami, tudo que os amigos já falaram aqui. Mas o texto está falando aqui por causa dos seus próprios moradores, porque eles transgridem as leis, né? Então existem leis que Deus criou, né, neste mundo para que nós pudéssemos ter felicidade, bem-estar, leis naturais, leis morais, leis de saúde, né? E quando nós vivemos de acordo com essas leis, nós preservamos a vida. Nós preservamos também o nosso planeta. Mas por causa da transgressão das leis, aqui diz o texto que a terra foi contaminada. A transgressão da lei é o que, segundo a Bíblia? Quem lembra? O que é a transgressão da lei? É o pecado, né? Pecado, isso mesmo, Marcos. Então, à medida que o pecado se multiplica, né, as transgressões das leis, mais e mais isso vai trazendo maldição sobre a terra. E Lamentações 3:39, tem uma pergunta lá: de que se queixa o homem? E o próprio versículo responde: de sua própria desobediência. Então essas destruições são trazidas primeiramente pelos próprios homens. Por isso que Apocalipse 11:17 fala lá dos homens que destroem a terra, né? Quer ver? A gente falou aqui do coronavírus, né? Deus deixou leis de saúde na Bíblia. Em Gênesis fala da dieta saudável, em Levítico 11 fala inclusive sobre os animais
que a gente pode, limpos e imundos, né? Que pode comer e que não pode. Aí, por que mesmo, Elaine, que surgiu o coronavírus, né? Você que está por dentro aí das notícias. Então, a gente tem ali na Bíblia, né, como você falou em Levíticos 11, tem a separação dos animais limpos e imundos exatamente porque quando nós nos alimentamos de animais imundos ou impróprios, como a Bíblia diz, isso compromete a nossa saúde. Compromete. E no caso lá do coronavírus, já tem estudos apontando que veio do morcego. Não sei se, eu acho que todo mundo sabe, né, que o pessoal da China, os orientais lá, eles, muitos comem cachorro, né, comem rato, morcego, cobra. Né? Rapaz, é lógico que ia dar ruim, né, comer morcego, né, porque morcego alimenta de sangue, né, morcego alimenta de sangue, então isso aí é óbvio que ele vai estar cheio de vírus, né, de coisas nocivas à saúde, né, e a Bíblia já fazia essas proibições. Levítico 11, que não pode comer desses tipos de animais, né, cobras, né. Esses dias eu vi uma chinesa comendo um ovo de pato com filhotinho de pato dentro, né, um ovo choco de pato com filhotinho lá de pato. Então, essas orientações foram desrespeitadas, e não é só o coronavírus, tem a gripe suína, né, que um vírus que desenvolveu no porco, e nós não podemos também, a Bíblia orienta para não comer porco, né. Tiveram outros vírus anteriores que vieram da China e muitas epidemias, porque os homens têm transgredido as leis de Deus, as leis de saúde, né? Isso traz muitas epidemias e destruição para o próprio homem. Aí, isso pode falar. É bem interessante esse assunto, porque assim, as pessoas pensam que a Bíblia tem só a lei de Deus, os 10 mandamentos, né? Até as pessoas se referem à lei de Moisés. Exatamente. Mas agora a gente está entendendo que Deus, ele também tem leis de saúde. Isso. Então, a Bíblia fala de leis e estatuto, porque Deus cuida do ser humano como um todo, né? Isso. E nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Caso contrário, a gente sofre os prejuízos, como a gente está vendo. Leis dietéticas, leis até relacionadas ao sentimento, né? E um dos sinais da volta de Jesus, o Marcos mencionou Mateus 24, Mateus 24:12 fala lá que o amor iria esfriar, né? E isso devido à multiplicação do pecado. E a gente tem percebido isso hoje também, né? Então, o esfriamento, as pessoas estão mais frias, né? Vocês têm percebido que tem acontecido um número maior de atentados contra a vida, né? De homicídios, de violências. As pessoas parecem que estão ficando cada vez mais loucas. E atentados em séries, chacinas, né? Então, realmente, isso está acontecendo à medida que o pecado vai se multiplicando. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 7, que Deus, enquanto Ele está vendo chance do ser humano ainda ir para Ele, Ele está contendo as destruições para tentar alcançar os pecadores que se arrependem. Mas à medida que os seres humanos vão endurecer o coração contra Deus, os ventos da destruição vão sendo soltos. E a gente já tem percebido que esses ventos estão se soltando. E o ser humano, que não quer nada com Deus, estão agindo com a liberdade deles, com cada vez mais liberdade para disseminar o mal e destruir. Né? Aí a profecia bíblica fala que além dos seres humanos, tem anjos caídos, né, também, Satanás, que traz destruições ao mundo, né? E no final de tudo, Deus vai derramar também a sua ira, né? Nós tivemos um estudo aqui e vamos aprofundar outros dias, que na verdade a ira de Deus é um ato de misericórdia, né? Porque o mundo vai ficar de um jeito que não faria sentido continuar, né? O estado caótico de maldade e crueldade no mundo, e Deus vai pôr um fim em tudo isso. Mas a esperança, meu amigo, né? Para mim, para nós e para você, se buscar em Cristo o abrigo seguro, né? Então é mais ou menos isso. Isaías 51:6 diz que a terra envelhece como um vestido. Nós estamos percebendo isso acontecendo. O planeta está desmoronando
com a multiplicação do pecado. E esse é um grande sinal da aproximação da volta de Jesus. Muito bem. Então a gente conseguiu conversar um pouquinho, né, sobre a questão que Deus deixou tudo revelado, né, Mercedes? Verdade. E Ele, sabendo que nós íamos passar por esse momento e que as nações estariam assim nessa angústia, né? Incerteza, falta de segurança, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer o mês que vem. Então Deus deixou na sua palavra a esperança. A esperança é Jesus, porque Ele virá com poder e glória para restaurar toda a humanidade e Ele oferece um novo céu e uma nova terra, não é verdade? Então esse é o motivo porque nós estamos vendo tanta coisa acontecer, confirmando que Deus está no controle. Só mais um detalhe que eu queria falar, que agora que o mundo está virando um caos e está acontecendo tudo de acordo com a profecia, tem mais uma profecia que fala que desesperadamente as pessoas vão buscar religiões, mas infelizmente muitos vão procurar as religiões falsas, que não estão ensinando a lei de Deus conforme está na Bíblia. Porque o tempo todo essas destruições é por causa da transgressão da lei de Deus. E nós temos falado aqui nesse canal, né, que em breve, e isso parece estar muito próximo, inclusive vai começar nos Estados Unidos, muitas religiões vão unir com os políticos propondo uma solução para o planeta, para esse estado caótico, né? E, inclusive vai ser imposto lá a guarda do domingo, né? Domingo você não vai poder trabalhar, vai ser reservado para o descanso do planeta e para a família. Aparentemente uma lei muito boa, mas que vai contra o que Deus estabeleceu, porque Deus estabeleceu o sábado. Gênesis capítulo 2, né? O sábado é o dia que Deus estabeleceu como o dia verdadeiro do descanso e que homenageia o Criador. Mas aí vai ser imposto esse dia que é uma afronta ao Criador, o falso sábado. Então, meu amigo, esses dias estão se aproximando, né, e cabe a você e a mim decidirmos, né, de seguir o que a Bíblia apresenta como sendo a lei de Deus. E que nós possamos nos colocarmos do lado daqueles que verdadeiramente guardam os mandamentos de Deus conforme está na Bíblia, né? Apocalipse 14:12 fala lá: aqui está a paciência dos santos, né? Porque eles vão ser perseguidos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém. Então nós vimos também que a Bíblia é um livro atualizadíssimo, não é verdade? É como se estivesse sendo escrito agora, junto com tudo que está acontecendo. E é verdade que Deus, Ele trabalha dessa maneira para que nós possamos dar crédito à verdade, e a única verdade é a palavra de Deus. Então que Deus continue nos abençoando e que cada dia nós possamos nos achegar a Deus e a sua palavra e ter esperança no coração, porque Deus continua no controle. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.